Agora vamos para a aula 3 sobre treinamento de redes neurais. Aqui a gente vai ver métodos de treinamento, métodos de melhorar esse treinamento da rede neural, como que a gente consegue garantir uma generalização melhor. Então, mais detalhadamente o plano de aula, a gente vai começar vendo o método de otimização para redes neurais. Isso aqui vão ser úteis para a gente conseguir reduzir o erro no conjunto de treinamento rapidamente, para a rede conseguir convergir mais rápido. Depois vamos falar de regularização. Regularização é uma coisa que, em certo sentido, ela dificulta mais o treinamento da rede, mas em troca a gente reduz a chance de overfit, a gente consegue uma generalização melhor. E para terminar, a falar de camadas de normalização e transferência de aprendizado, que são os dois tópicos bem importantes para você. Por exemplo, camadas de normalização eles te ajudam a treinar redes mais profundas, enquanto transferência de aprendizado te ajuda a treinar quando você tem um conjunto de dados menor. Então, lá, otimizadores, fala sobre gradiente descendente e derivados. Então, primeiro, gradiente descendente estocástico, a gente já viu. É o otimizador mais simples, que a gente usa de verdade com redes neurais. Assim, você pode pensar, o gradiente descendente puro, sem o estocástico, talvez seja um pouco mais simples, mas atualmente a gente basicamente nem usa ele para redes neurais. Então, a gente usa uma versão com mini-batches. Então, em vez de você pegar no gradiente descendente, pegar o conjunto de treinamento inteiro, para fazer a atualização dos pesos, a gente vai usar só um subconjunto. Esses mini-batches, eles conseguem aproximar o gradiente correto. Na verdade, o valor esperado do gradiente no mini-batch termina sendo o valor do gradiente em si. Então, é como se fosse uma aproximação sem viés, não viciada. O problema, porém, é que essa ideia do gradiente descendente estocástico, ele termina acumulando os problemas do gradiente descendente com novos problemas. Então, o gradiente descendente em si, ele tem dificuldade com problemas mal condicionados. O problema mal condicionado é um problema que a curvatura dele é meio patológica. Você vai ter lugares com a curvatura suave, pequena, e aí de repente você vai ter lugares com curvatura alta, e isso dificulta muito a otimização em geral. Ele pega muito pesado no gradiente descendente por ser um método de primeira ordem relativamente simples. O gradiente descendente estocástico, ele herda essa fraqueza. E se você só pegar o gradiente descendente estocástico de cara, usando o learning rate fixo, um mini batch fixo, tudo fixo, ele não tem nem garantia de convergência. Então, assim, você não consegue nem garantir teoricamente que ele vai convergir. Um dos jeitos de resolver esse problema de convergência, na verdade, está nas schedules. Então, as schedules, além, como eu disse, elas são uma boa prática de uso, elas melhoram, em geral, no treinamento, e um dos pontos aqui, elas te ajudam a garantir uma convergência no seu gradiente descendente estocástico. Agora, a gente tem um outro problema além desse, que é a dificuldade de escolher um bom learning rate. Então, assim, se você vai pegar o learning rate fixo, a gente tem um limite que ele não é nem só, vamos dizer, humano, ele é um problema teórico mesmo, que é você não quer um learning rate muito rápido, porque senão o seu gradiente descendente ele diverge. Você não quer um learning rate muito pequeno, porque senão ele vai demorar muito para convergir e é muito mais fácil ele cair num mínimo local. Então você termina querendo algum cara aí no meio. Na verdade, a gente descobriu que você consegue provar, na verdade, que o ideal, o valor ideal que vai convergir mais rapidamente, o que vai conseguir evitar mais mínimos locais, ele é exatamente o limite da estabilidade. Se você pegar qualquer valor maior que ele, o seu gradiente descendente diverge. Então, você terminar encontrando esse valor ideal é muito complicado. Ele vai variar muito de problema para problema. Tem problema que você coloca um 10 a menos 4 está indo decente. Tem problema que você coloca 0,1 é o melhor cara. Então, assim, é uma distância bem alta. Isso é uma dificuldade. E com seus schedules, você consegue resolver esse problema da garantia de convergência, ele consegue treinar mais rápido, você pegar o learning rate ideal não é a coisa mais importante do mundo, então os schedules ajudam, mas você termina adicionando agora que além de escolher um learning rate inicial, você tem que escolher a sua schedule, nós temos vários tipos, aqui eu estou falando de 4 delas, e aí depois dentro desses tipos, cada uma vai ter cíclicas, na verdade são vários tipos, então aqui tem 3 mais uma classe inteira. E aí depois você vai ter que escolher os hiperparâmetros. Então novamente a gente termina tendo dificuldade de encontrar valores bons que consigam ter uma estabilidade, porém treinar rápido. Então aqui o momento. O nosso gradiente descendente estocástico é muito instável, né? Então a gente tem esses zigue-zagues aqui, além de tudo que eu falei, tem ainda esse problema do zigue-zague. O zigue-zague, ele é quando o gradiente descendente estocástico ele dá um passo nessa direção, tipo, você quer fazer isso, você quer ir direto daqui até a convergência. Mas devido a essa
estocasticidade, você está só aproximando o gradiente, ele termina às vezes dando passos que não ajudam nada à otimização. Isso aqui foi um passo completamente inútil. Esse passo ele não foi completamente inútil, mas como ele não está indo realmente na direção que você quer que ele vá. E assim para vários desses outros. Então a ideia do momento é aumentar a estabilidade, então você vai poder usar um learning rate maior sem ter medo dessa divergência, você vai conseguir fazer uma convergência mais rápida por causa desse learning rate maior, e reduzir esse zigue-zague e fazer um caminho mais suave. Então, o momento ele vem de uma ideia da física, de você, quando você tem um corpo com maior massa, com maior inércia, maior momento, ele é mais difícil de você mudar a direção dele. Então, você não vai ter esse zigue-zague justamente porque você está tornando mais difícil essa mudança brusca de direção. Então, a gente tem dois tipos de momento, e no clássico a gente tem duas formulações, duas equações, que são equivalentes. Essas duas aqui elas formam uma equação só, aqui é a outra formulação. Então, você pode ter aqui o momento no passo k mais 1, ele é uma constante, na verdade, não é exatamente uma constante, você pode fazer um schedule para ela, mas o seu rate de momento, vezes o momento passado, mais o gradiente. Então, beleza? E aí agora, quando você faz a atualização, é basicamente a atualização do gradiente descendente, então vai ser o peso antigo menos o que seria o seu learning rate, de novo, ele tem essa dependência no cabo que pode ser um schedule, vezes o seu novo valor de momento. A outra formulação a sua atualização, ela é a atualização do gradiente descendente, então pesos anteriores menos learning rate vezes o gradiente, tudo aqui, legal? Mais uma constante, o seu rate de momentum vezes a diferença entre os pesos anteriores. Esses dois caras são equivalentes. O beta não necessariamente é igual, mas existe uma transformação rápida de um beta para o outro. Você consegue testar isso basicamente substituindo o valor do PK e substituindo esse PK mais um aqui dentro. Então você consegue mostrar que eles são iguais. Para o Nesterov, ele é uma outra versão do momentum. Ele tem maiores garantias teóricas. Na verdade, você consegue mostrar que o Nesterov, o SGD com o Nesterov é o melhor otimizador de primeira ordem que você consegue. Só que ele é mais difícil de usar na prática, enquanto no momento a gente tem valores bem fixos para esse beta. Esse beta você geralmente vai colocar ele como 0.9, 0.99. Isso já vai te dar uma ajuda considerável em relação ao SGD normal. Você já vai ter um desempenho bem melhor. O momento você precisa tomar muito cuidado com o valor desse beta para conseguir o Nesterov, você vai precisar de muito cuidado com o valor desse beta para conseguir um desempenho bom. Então eu não vou nem entrar exatamente em detalhes sobre ele aqui. Mas é uma fórmula muito parecida com essa. Assim. Você pesquisar, você encontra rápido, você entendendo essa fórmula, você entende ela bem rapidamente. Isso aqui, um detalhe final é que se você olhar essa fórmula, ela é bem mais transparente que a outra, porque ela está em um cara só. O que ela está dizendo é, pegue o update do gradiente descendente, e aí agora você vai somar o que seria mais ou menos a sua última atualização, né? Se você for pegar essa subtração aqui, ela é como se fosse o learning rate vezes o gradiente descendente da atualização passada. E aí, vezes esse beta, é isso que dá essa ideia de você ter mais dificuldade de mudar de direção, né? Como se estivesse somando a sua direção anterior na direção nova. Vamos falar agora de método de segunda ordem. Beleza. Então, método de primeira ordem, eles usam apenas os gradientes passados e uma combinação linear deles. Então, você pode só pegar os gradientes que você já viu, multiplicar por constantes e somar eles. As constantes podem ser negativas, então seria equivalente a subtrair, né? Nesse caso. Eles dependem muito desse do número de condicionamento, ou seja, eles dependem da sua superfície de otimização, e isso pode ser bem ruim. Tá? Depende muito, para redes neurais é muito complicado, tem gente que argumenta que na verdade não existe um número de condicionamento para elas, mas você ainda pode falar do condicionamento do espaço de otimização, você pode falar mais ou menos do condicionamento só naquela região específica que a sua rede neural ela foi inicializada e ela vai até convergência, você não precisa olhar para toda a superfície global. E o que acontece é que assim, ela vai depender muito da sua arquitetura, se você está usando camadas de normalização ou não, qual é a sua função de ativação, se você está usando regularização, qual é a sua função de perda dos seus dados, ela varia muito esse condicionamento. E o lado positivo disso é que
muitas vezes as pessoas estão conseguindo melhorar o seu condicionamento lidando não com o método de otimização, mas sim com a arquitetura da rede. Tá? A ResNet, por exemplo, ela tem um condicionamento muito bom. Você consegue usar SGD como aumento para treinar uma ResNet para imagens, assim, ela consegue convergir bem, ela não tem tantos problemas. Então, a desvantagem é que é muito difícil você conseguir saber se o condicionamento é bom ou não de cara, só te dizendo alguma informação rápida, mas a vantagem é que você usando uma ResNet, você usando normalização e tal, você termina conseguindo melhorar esse condicionamento muitas vezes. Então, mas a real é que pode ser que você termine se deparando com um problema que não dê para você usar a normalização bem, ou então que você não consiga usar uma ResNet. A ResNet ela é muito usada para imagens, tem problemas em que não faria tanto sentido uma ResNet, e aí, ou então que os seus dados eles são realmente, eles terminam formando uma superfície de otimização que é mais patológica, e aí você não conseguiria usar métodos de primeira ordem, mas de primeira ordem eles não iriam convergir bem, então você vai precisar realmente usar métodos de segunda ordem, por isso que a gente vai falar um pouco deles. Então, métodos de segunda ordem, eles vão usar derivadas de ordem 2, ou então a aproximação delas, e eles são mais robustos a problemas com uma curvatura patológica, problemas com a sua curvatura. Né? Então, se a curvatura se ela variar demais, se ela for meio patológica, o condicionamento for ruim, os métodos de segunda ordem eles são mais robustos, eles não são imunes. Tipo, o seu problema, se ele tiver uma curvatura ruim, é muito difícil se otimizar em geral, mas esses aqui eles aguentam curvaturas mais chatinhas sem parar de funcionar. Então, primeiro eu vou falar aqui do método de segunda ordem mais clássico, que muitas vezes a gente vai ver até mesmo em curso de faculdade, que é essa ideia do método de Newton. Então o que você faz? Você usa uma aproximação de Taylor de segunda ordem, você tem a sua função, você vai transformar ela na função no ponto inicial, mais o gradiente dela vezes o quanto você andou, então que θ é o ponto inicial, d é o quanto você andou. Mas agora você vai ter um meio de... Isso aqui, gente, é como se fosse você multiplicando o quanto você andou ao quadrado pela derivada segunda. O S-ano, esse H aqui, ele é só a derivada segunda para funções vetoriais. E isso aqui você está multiplicando pelo quanto você andou. Você tem que fazer essa coisa do uma transposta aqui e não transposta do outro lado. A coisa do S-ano é que ele é uma matriz de derivadas segundas, né? Porque você vai ter várias derivadas de entrada, você vai ter várias variáveis de entrada para a sua saída, então para você ter acesso a todas as derivadas segundas, você termina tendo realmente uma matriz de derivadas segundas. E aí o que acontece é que isso gera duas fraquezas grandes no S-ano e na verdade em métodos de segunda ordem, assim vamos dizer padrão em geral, que é o que? Primeiro, o custo quadrático para armazenar. Então, você tem uma rede neural com 10 a 6 parâmetros, você precisa de 1 terabyte de RAM para guardar o S-ano disso. Não rola. O Mac mais novo ele tem isso, mas assim, em geral não rola, a sua placa de vídeo não vai ter isso, então assim, fica absurdo. E aí a solução disso aqui, para fazer essa otimização, é o seu D ser igual ao S-ano a menos 1, ou seja, você inverter o S-ano e multiplicar pelo gradiente. Então você tem que inverter esse S-ano, você tem que ter um custo cúbico. Então, custo cúbico em 10 a 6 parâmetros é 10 a 18 operações, isso é absurdo. Isso é algo que assim, é absurdo de você pensar em calcular uma coisa dessa. Então, essas duas dificuldades elas são problemas de métodos de segunda ordem em geral, e nós vamos ver como tratar eles. Mas, antes de mais nada, vamos primeiro matar essa ideia do método de Newton e do S-ano. Que é, apesar do S-ano ele ser a melhor aproximação local, ele é equivalente a uma derivada de segunda ordem. A gente sabe que a derivada de primeira ordem, a derivada de segunda ordem, elas vão te dando essas aproximações de Taylor, que são as melhores aproximações locais. Não é necessariamente o que a gente quer. Porque se você tiver lá a sua superfície de otimização e ela for meio caótica, às vezes você tem uma otimização local boa, vai te jogar no mínimo local, em vez de te jogar no mínimo melhor, no mínimo global, que é que você quer. Então, necessariamente, o S-ano é realmente a melhor escolha. Existem outras opções, eu não vou entrar em detalhe em como calcular elas, mas a ideia aqui é a Gauss-Newton generalizada, a matriz Fisher de informação e a Fisher empírica. Então, essas três elas vão ter vantagens em relação ao S-ano. E agora, como eu disse, elas continuam sendo matrizes quadráticas no número de parâmetros, então a gente continua com aqueles problemas de armazenamento e de inversão, então por isso que a gente termina tendo que aproximar as matrizes. Então a gente pode aproximar as matrizes para reduzir esse custo computacional e existem três meios principais. O primeiro é a aproximação diagonal, é quando você considera só a diagonal da matriz, você considera que todo o resto é zero, basicamente.
Essa aproximação ela é bem porca, gente. Ela é bem ruim, principalmente para uma matriz que tem 10 a sexta. Que tem 10 a sexta por 10 a sexta, uma matriz que tem 10 a 12 elementos. Se você fazer uma aproximação diagonal, você está jogando fora muita informação. Mas é melhor que nada. A verdade é isso. E que, na verdade, o quão mais o seu gradiente tiver, em certo sentido, alinhado com os eixos, melhor essa aproximação fica. Então, não podemos descartá-la. Até se você tiver features muito boas, pode ser que ela tenha um desempenho bom, na verdade. E a partir dessa aproximação diagonal da ficha empírica, a gente termina gerando o RMSProp. E a partir do RMSProp, a gente tem o Adam. Você pode fazer por blocos diagonais, que é o que tem aqui na imagem. Então, a gente, em vez de ficar só com a diagonal, você vai colocando bloquinhos aqui. Esses blocos eles vão ter o mesmo tamanho, eles podem variar, ou então ter um tamanho fixo. Existe um otimizador de editoriais baseado nisso, puramente, mas na verdade, eu nunca vi ele sendo usado. Eu vejo ele sendo mencionado nessas aulas, mas eu nunca vi ele sendo usado. E por fim, a gente tem a aproximação de Kronecker, que ela é basicamente, você faz a aproximação de blocos diagonais, só que você depois fatora a matriz num produto. E existe um otimizador chamado KFAC, baseado nisso, que é Kronecker Factored. E na verdade ele tem um bom desempenho. O professor da DeepMind, ele considera que o KFAC na verdade é o nosso otimizador mais poderoso no momento. E poderoso, o que ele quer dizer? Bem, o que também acontece é que o KFAC ele é pesado, cada iteração, cada update dele é da ordem de, 5, 10 vezes mais pesado que um SGD com aumento. Então, assim, ele é muito mais custoso para você rodar. Mas se você tiver um problema que o condicionamento é realmente horrível, que a sua arquitetura de rede ela não está boa por algum motivo, você não consegue mudar para uma arquitetura melhor, que os dados eles são realmente complicados, que a sua função de perda ela é complicada, tal, o KFAC ele vai ter um desempenho muito melhor do que um ADAM, muito assim, melhor que um ADAM e muito melhor que um SGD. Então ele é o mais poderoso nesse sentido, que se você tiver um problema realmente que a sua rede não está conseguindo aprender, muitas vezes ele pode melhorar consideravelmente, ele pode ajudar mais na sua convergência. Então bora ver aqui o RMSProp. O RMS é Root Mean Square. E aqui próprio é porque na época tudo era meio propagation. Então backpropagation aqui é a propagação da Root Mean Square, né, da raiz da média dos quadrados. Então a ideia dela é aproximar a ficha empírica com a aproximação diagonal. A aproximação diagonal, como eu disse, ela é bem ruim. Então essa raiz aqui que a gente vai ver já na fórmula, ela serve para você atenuar um pouco. Quando você tira a raiz de aproximações ruins, elas ficam aproximações menos ruins. Se você elevar uma potência, elas ficam bem piores. Então, bora ver aqui a fórmula antes de continuar. Então, você vai ter aqui um V de T mais 1, que é um parâmetro que você vai usar. Ele vai ser, esse alfa, quando você tem um alfa multiplicando um termo anterior, mais 1 menos alfa vezes um adicional, isso aqui é uma média exponencial. Então, a gente está falando aqui de uma média exponencial. Isso aqui, na verdade, é o gradiente nos pesos WT. Então, esse aqui é o gradiente de F aqui no WT. Esse quadrado não é que você está multiplicando o gradiente por si mesmo. É que você está pegando cada termo e elevando ao quadrado, ok? Então, essa é a ideia. Você vai ter uma média exponencial. A média exponencial, o ponto dela é que os termos antigos eles vão decaindo bem rápido. Então, no final de contas, depois de, 10, 20 iterações, o primeiro gradiente ele já vai ter um peso bem menor do que os gradientes mais atuais. E dos seus gradientes ao quadrado. Então, isso aqui ele está otimizando, ele está aproximando como se fosse a diagonal de uma matriz que é um produto dos todos os gradientes que você tem. Beleza. E agora o que você faz? A atualização do seu peso é o peso anterior menos. E gente, isso aqui parece muito gradiente descendente. Se você apagar essa parte aqui de baixo, isso aqui é o seu learning rate vezes o seu gradiente. Então, assim, essa parte de baixo é o diferencial. O que a parte de baixo está fazendo? Raiz dessa sua média, como eu disse, tira essa raiz para você reduzir um pouco o quão ruim essa sua aproximação é. E você soma esse epsilon. Esse epsilon, ele serve para o seguinte, se esse cara aqui em algum momento estiver indo para zero, se ele estiver muito baixo, o seu computador quando for fazer essas operações de tirar a raiz, tirar a média e tal, ele terminar jogando isso aqui para zero erroneamente, o epsilon está aqui para te salvar. O epsilon ele está aqui para evitar que você termine dividindo por zero, zero sobre zero e dê tudo errado. Então o epsilon está te salvando nisso. E então a ideia é basicamente essa, você vai pegar o seu update agora, o seu update padrão, você vai dividir pela raiz dessa média aqui.
E a vantagem disso, principalmente, é que ela termina para cada um dos gradientes, para cada peso, ela vai modificar um pouquinho o gradiente. Então, em vez de você ter um learning rate fixo, você tem que, para cada gradiente, ele vai ter um update específico. Para cada peso, você vai ter um update específico com aquele gradiente. Você vai ter um escalonamento específico do gradiente que iria para ele. Então, essa ideia é que a atualização ela é mais adaptada a cada peso, em vez de ter só o gradiente dele vezes um learning rate, ele vai ter esse gradiente vezes learning rate dividido por essa média quadrática dos gradientes anteriores àquele peso, por essa média exponencial dos gradientes anteriores. E isso melhora o desempenho, você tem uma otimização que, vamos dizer, toma um pouquinho mais cuidado com a escala de cada cara, com a importância de cada peso. E o fato legal é que ela foi publicada no slide no Coursera. O Coursera é uma plataforma de cursos e o Geoffrey Hinton ele deu um curso lá e ele teve essa ideia e colocou nos slides. Na verdade, segundo ele, um cara teve uma ideia e escreveu um artigo que ele nunca publicou e a Geoffrey Hinton usou isso. Enfim. E aí vem o Adam. E eu prefiro o Adam ao RMS Prop. Se você vai usar alguma coisa que não seja o SGD com o momento, vá pro Adam. Assim. Isso é uma dica mais antiga, né? Hoje em dia a gente já tem bem mais outros otimizadores. Mas enfim, ele é basicamente um RMS próprio com momento. Então, como eu disse, o momento ele ajudava muito a SGD. Se a gente tem RMS próprio, porque a gente não adiciona momento nele para ajudar a habilidade dele. Então, o Adam ele é estável e rápido. Então, ele ganhou essas duas vantagens. Ele tem uma velocidade maior, ele tem uma estabilidade muito maior. Nessa estabilidade maior, vem essa ideia que os valores padrão dele são bons. Então, você coloca o learning rate do Adam como sendo 3 vezes 10 a menos 4 e deixa os outros parâmetros como padrão. E o Adam, ele geralmente vai convergir rápido e bem. Então, assim, ele é uma coisa para você não ter preocupações mesmo. Ele pode não chegar na melhor convergência possível, ele pode não chegar no melhor resultado e tal, mas é bom para você testar outras coisas, para você explorar o resto do seu problema e não ficar mexendo com o parâmetro de optimização. Tá aqui a conta dele, isso aqui é efetivamente a conta que a gente tinha lá pro RMS Prop, e aqui é como se fosse um momento. É um momento, só que em vez daquela média que a gente tinha antes, a gente tem uma média exponencial do momento, e é isto. Então, o Adam, ele é bem direto, né, quando você pensa desse jeito. E aí que você vai fazer a atualização agora é gama vezes. E aí você vai ter aqui esse momento dividido pelo do RMS próprio. A fórmula exata do Adam é um pouco mais complexa. Eu estou sumindo com duas equações aqui, que elas são usadas porque no começo essas estimativas são muito ruins da média, né? No começo você tem pouco dado, isso fica meio ruim. Mas vamos dizer que depois que passar esse começo, o que você está fazendo é equivalente a isso aqui. O Adam ele tem umas fraquezas, ele não tem uma real garantia teórica de convergência, então a prova do Adam estava errado, você não consegue garantir a convergência dele. Ele falha em problemas simples, assim, quando eu digo problemas simples, foram problemas fabricados para fazer o Adam falhar, para fazer ele não convergir. Mas como eles são uma escala muito pequena, a gente pode imaginar que eles podem terminar parecendo em problemas de verdade, em problemas grandes, como sendo meio que uma parte lá dentro. Então, isso é uma fraqueza. E a generalização dele é pior que o SGD com o momento em problemas de imagem. Isso a gente vai ver com mais detalhes agora. Então, o que rola? Foi criado o Adam W, que ele é uma modificação do Adam, que eu não tenho como mostrar a modificação aqui, porque ele não modifica nessa parte. Ele modifica quando você combina o Adam com o que a gente vai ver no próximo vídeo, que é o Weight Decay, ou então regularização L2. E o jeito que a regularização L2 estava compondo com o Adam nas implementações de software era bem ruim. E isso daí é que estava reduzindo o desempenho do Adam tanto em problemas de imagem, porque em imagem era o que a galera muito usava isso. Então eles fizeram esse Adam W que ele já melhora o Adam, então assim é uma ideia, é um otimizador interessante de se usar se você conseguir pegar ele facilmente. O K-Fa, que eu mencionei por cima, ele vai usar essa aproximação bloco diagonal mais a faturação de Kronecker, e ele é bem útil para problemas que são muito mal condicionados. Então, assim, se você for pegar o Adam para otimizar uma ResNet 50 na ImageNet, não faz sentido. Perdão, o KFAC. Não faz sentido usar o KFAC porque ele vai terminar sem te dar nenhuma vantagem de desempenho, vai terminar demorando mais, provavelmente, porque cada passo dele é mais demorado. Agora, se você for ter um problema com dado tabelado, que a otimização já é bem mais complicada, você não está podendo usar uma ResNet, não nem adianta usar uma coisa dessa, mas você está tentando usar uma camada profunda e tal, pode ser que o KFAC ele te dê uma vantagem mais considerável. O Lars,
A ideia dele é normalizar os gradientes em cada camada, então a gente vê que em certo sentido a gente está dando não exatamente a normalização, mas a gente está escalando o gradiente para cada peso. Aqui no laser ele vai fazer uma normalização do gradiente em cada camada. Para cada camada ele divide pelo gradiente daquela camada para você melhor otimizar redes muito profundas. O LAMB ele é um LAS, mas uma ideia do Adam W, então o LAS ele é como se fosse uma variação simples do gradiente descendente. Aqui ele vai pegar o Adam W e fazer a variação do LAS e fazer esse escalamento essa normalização pela profundidade, pela camada que você está olhando, e eles adicionam alguns truquezinhos também. Por fim, tem esse Lookahead. O Lookahead ele não é otimizador sozinho, ele é algo que você adiciona acima do seu otimizador. Ele teve resultados promissores quando saiu. Eu não vi mais muita coisa dele. Eu vi que a galera da Fast AI ela se esforçou bastante para implementar ele combinado com uma variação do Adam melhor. Então, assim, parece que ele dá outro nível de robustez, uma coisa assim ainda mais forte de você não ter que ficar procurando o hiperparâmetro ideal e melhora ainda mais a otimização. Então, aqui são ideias a se explorar. Então, com isso a gente termina essa aula.